Boa noite. Então, esperando que todos estejam bem, vamos ouvir algo mais para aprendermos, porque é aqui nesta hora que nos vem o conhecimento. Então, já sabemos que são histórias verídicas de Chico Xavier, são pequeninas histórias, porque o Chico nunca contava coisas muito longas, mas trazem-nos sempre um significado profundo nos seus ensinamentos. E antes de começar a ler a pequenina leitura, a história, vamos fazer só uma breve síntese de quem foi Chico. A maioria de nós que frequentamos aqui a casa já sabemos quem foi, mas não sabemos tudo, e mesmo que possamos ouvir de novo, ouvir falar do Chico é sempre bom, é sempre uma bênção. Então, considerado o maior médium psicógrafo de todos os tempos, Francisco Cândido Xavier morreu no dia 30 de julho de 2002, aos 92 anos, por paragem cardíaca. Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Filho de João Cândido Xavier, operário simples e vendedor também de bilhetes de lotaria, e filho de Maria João de Deus, lavadeira. Tinha 8 irmãos. Com 4 anos já via e ouvia os espíritos, conversando com eles. Com 5 anos, Chico e seus irmãos ficaram órfãos de mãe. Na pobreza em que viviam, seu pai viu-se obrigado a entregar algum dos seus filhos ao cuidado de pessoas amigas. Chico ficou com a sua madrinha, que o maltratava bastante. Seu pai casou de novo e a sua nova esposa reuniu todos os irmãos. Desse casamento nasceram 5 filhos. Chico Xavier começou a trabalhar muito cedo para ajudar nas despesas do lar, e cedo também veio a doença. Primeiro os pulmões, depois os olhos e a angina, que lhe provocava imensas dores no peito. Com 17 anos, em 8 de julho de 1927, Chico fez a primeira reunião mediúnica pública de serviço mediúnico e começou a psicografar. 17 folhas de papel foram preenchidas rapidamente, tratando dos deveres do cristão. Até 1931 recebeu muitas poesias e mensagens. Nesse ano, vê pela primeira vez o Espírito Emmanuel, seu inseparável mentor espiritual. Em janeiro de 1959, mudou-se para Uberaba, iniciando as atividades mediúnicas em reuniões públicas da Comunhão Espírita Cristã. E começou também a famosa peregrinação. Aos sábados, ele visitava lares carentes, acompanhado por grande número de pessoas. Chico psicografou mais de 450 livros. Os direitos autorais das obras publicadas, que nunca considerou suas, foram cedidas a editoras espíritas e entidades ligadas à caridade. Uberaba transformou-se num polo de atração a inúmeros visitantes. Muitos tinham perdido pessoas queridas, buscando em Chico o consolo. Chico psicografou milhares de cartas para essas famílias, dando-lhe consolo e paz ao seu coração. Claro que muito mais haveria para falar da biografia do Chico, mas também já aqui foi feita pelo nosso irmão Nuno. Isto é uma breve síntese. Então, vamos à pequenina palestra Chico e a Luz do Lampião.
Lembro-me bem, estávamos em peregrinação nos arredores da Comunhão Espírita Cristã, com Chico Xavier. Sábado à noite, antes da reunião pública. A passos vagarosos, Chico caminhava de casa em casa, seguido por uma pequena multidão. Àquela época, as ruas do Parque das Américas eram escuras, esburacadas, e uma tagala as invadia parcialmente, dificultando a movimentação. Lilico era o confrade que carregava o lampião, clareando o caminho. Certo sábado, Lilico adiantou-se em excesso, uns 20 metros, e ficámos para trás, mergulhados na escuridão. Havia chovido e as poças d'água eram numerosas. Ouvindo a reclamação da turma, Chico chamou Lilico, legando-nos preciosa lição. Lilico, meu filho, espere por nós. A luz não deve ir nem muito adiante, nem muito atrás. Para que possamos enxergar, é preciso que ela caminhe ao nosso lado. O companheiro do lampião deteve-se e pudemos alcançá-lo. Durante estes anos todos temos pensado na luz do lampião, comparando o que Chico dissera a Lilico com as revelações que nos têm sido feitas pelo mundo espiritual. Às vezes, desejamos que os espíritos nos tragam novas informações e detalhes da vida além da morte, esquecendo-nos de que toda a revelação deve ser gradativa. À medida que caminharmos nas sendas da evolução, novos caminhos nos irão sendo descortinados pela luz da doutrina espírita. Porque se mostrou afoito com o lampião que conduzia, nosso amigo deixou-nos sem norte. De que nos valeria uma luz assim? Não nos esqueçamos de que a vinda de Jesus, a luz do mundo, até nós foi preparada com séculos de antecedência. Isaías, quase 800 anos antes, falava no Messias ansiosamente aguardado. No natural dinamismo que lhe é próprio, o Espiritismo irá suspendendo o véu da revelação à proporção exata das nossas próprias luzes. Os médiuns e os espíritos que se precipitarem abortarão as suas ideias e nada mais conseguirão do que estabelecer a confusão em nome do personalismo e da vaidade. Então, desta pequenina história, nós tiramos também uma pequenina conclusão. Porque esta lição de Chico Xavier é um precioso ensinamento. Todo o conhecimento espiritual está de acordo com a nossa evolução. Estamos vivendo num mundo de provas e expiações, e o Espiritismo é a luz que se nos apresenta como roteiro de segurança para o equilíbrio do espírito encarnado, para o nosso equilíbrio espiritual. A luz do lampião de que nos fala Chico é a luz do conhecimento, a luz que nos permite nem ficarmos para trás, nem andarmos demasiado para a frente. É para que fique ao nosso lado. E, quando ela está demasiado para trás ou para a frente, podemos ficar perdidos e sem norte. Queremos muitas vezes levar a luz do lampião onde o campo ainda se faz verde, embora saibamos que esse campo vai florir, tudo a seu tempo. Jesus, até a sua vinda à Terra, nunca deixou de nos enviar o conhecimento, gradativamente e de acordo com a nossa evolução, através dos seus mensageiros, dos profetas
que nos falaram do Messias prometido. Jesus veio e, mesmo assim, nem em todos a luz se fez. Na sua infinita misericórdia, prometeu-nos que nos enviaria o Consolador, o Espiritismo. Ela está no mundo, a doutrina dos Espíritos, pelo amor de Jesus. Mas precisamos estudá-la para que a sua luz nos dê a lucidez, nos traga a verdade. Só estudando esta maravilhosa doutrina, compreenderemos as palavras de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Às vezes desejamos que os Espíritos nos digam tudo, se tudo vai correr bem, aqui ou ali, se fomos estes ou aqueles, se vamos ter o que pretendemos, informações e detalhes da vida no além, enfim, tudo nós queremos saber. E não foi para isso que Jesus nos enviou o Espiritismo, o Consolador. Foi para que tivéssemos mais luz, para que saíssemos da ignorância, para que atendêssemos aos seus ensinos, aos seus exemplos de amor, de perdão, de caridade, benevolência e compreensão, uns para com os outros. À medida que fizermos a nossa caminhada evolutiva, mais os véus da ignorância se dissipam e mais iluminados seremos. E é à luz da razão que saberemos o que é dos espíritos elevados e o que não é. Porque sabemos que existem os espíritos brincalhões, zombeteiros. Está no livro dos espíritos o conhecimento, as escalas dos espíritos. E esses espíritos atuam no mundo ainda como o nosso. E, para terminar, pois o comentário é o que vos acabei de ler e o que eu tirei para mim também desta lição, mas gostaria de ler de novo o último parágrafo para nossa melhor reflexão, porque nós temos que refletir. Não nos esqueçamos de que a vinda de Jesus, a luz do mundo, até nós foi preparada com séculos de antecedência. Isaías, quase 800 anos antes, falava no Messias ansiosamente aguardado. No natural dinamismo que lhe é próprio, o Espiritismo irá suspendendo o véu da revelação à proporção exata das nossas próprias luzes. Os médios e os espíritos, que somos todos nós, que se precipitarem, abortarão as suas ideias e nada mais conseguirão do que estabelecer a confusão em nome do personalismo e da vaidade. Então, só o estudo da doutrina espírita nos traz o verdadeiro conhecimento para podermos discernir, porque às vezes encantamo-nos, e a doutrina espírita é uma doutrina encantadora, mas é uma doutrina de muita responsabilidade, em que ao estudá-la e aprendê-la devemos ter responsabilidade, e às vezes nos deixamos encantar. Então, que esta pequenina palestra que Chico nos traz no pequenino ensinamento possa de alguma forma nos fazer pensar o quanto precisamos de estudar e compreender que, vivendo na Terra, no mundo de provas e expiações, onde existe tanta perturbação, nem tudo é verdade o que nos dizem, e nós sabemos que há muitos médiuns que, até cobrando para dar a informação, ou infeliz porque por vezes recorrem devido à infelicidade que assolou a sua vida,
dão informações erradas e as pessoas vêm muitas das vezes aturdidas, desorientadas. Então é bom que todos nós, pelo menos nós que estamos neste lar, nesta escola, possamos aprender profundamente esta doutrina maravilhosa. Agradeço a Jesus e agradeço também a nosso querido Chico, porque através dele muitas coisas nós fomos sabendo. Através das suas psicografias, dos seus livros, nós vamos conhecendo a realidade do mundo espiritual. Então a ele nós também agradecemos, pedindo também que ele olhe não só por nós, mas pelo país que o viu nascer, que o viu crescer, que ele acuda àquele povo que também está certamente em pior situação do que nós, pela sua dimensão. Que Chico, que Ismael possam levar as falanges de luz e do amor a todo aquele povo e que Jesus nos abençoe também. Muito obrigada pela vossa atenção e muita paz.